Oi, gente querida, olha, tô aqui com essa beldade aqui, a minha esposa amada, Lilian Pozella. Olha, nós somos casados há 35 anos e somos muito felizes. Eu posso dizer para você que eu casei apaixonado por ela, mas hoje eu sou muito mais do que eu era. A gente se ama muito mais. E por causa disso, hoje o tema do vídeo é 3 dicas importantes para manter um casamento por muitos anos, ainda com paixão e amor. A primeira dica, querida, que eu queria dizer, que é fundamental para um casamento continuar por muitos anos ainda com paixão e com amor, é a dica do respeito. O que eu quero falar de respeito? Lília, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente percebe que tem muitos casais que logo no namoro já começam a desenvolver um relacionamento de desrespeito. Um grita com o outro, às vezes xingamentos, às vezes até parte para ignorância, né? Acaba batendo um no outro. E ao longo dos anos, a falta do respeito ela também pode assumir um outro jeito mais, vamos dizer assim, sutil. Pode não ser um xingamento, mas pode ser um desprezo, uma crítica velada, uma brincadeirinha para diminuir o outro na frente das pessoas. E isso, ao longo dos anos, vai fazendo com que as pessoas fiquem decepcionadas e o amor acabe. Eu creio que o amor é o ar que a gente respira. O ser humano foi criado para amar. E no relacionamento a dois é muito importante que o amor esteja sempre presente. O amor começa de diversas maneiras, começa com paixão, mas com os anos ele pode amadurecer e se transformar muito mais forte, mais importante e mais presente na nossa vida. Porque amar, em primeiro lugar, é uma decisão. Você decide agir em amor e o sentimento inunda o seu coração. Primeiro por fazer o bem e depois por receber o bem em troca. O apóstolo Paulo, lá na carta 1 aos Coríntios 13, fala sobre o amor e é um texto conhecidíssimo, maravilhoso. E ele diz assim, que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, isso fala de respeito, todo esse versículo. Primeiro que o amor ele não se porta com indecência, é aquilo que você falou, né? Ter decência na maneira de olhar, na maneira de tratar, na maneira de se referir sobre o outro ou com o outro. Isso é muito importante, a gente ter respeito, né? Hoje as pessoas são muito desbocadas, né? Os homens, as mulheres, muitos palavrões, falta de respeito. E no Senhor não pode ser assim. A gente tem que aprender a ter respeito um pelo outro, sabe? Falar com delicadeza, com gentileza. Às vezes a gente corre tanto, fica irritado aqui, diz assim, não se irrita, o amor não se irrita. A minha dica para você é, quando você chegar em casa, quando você tiver para encontrar com o seu cônjuge, sabe, se você está cansado, irritado, entra no quarto, senta pelo menos uns 5 minutos, diminui a batida do coração. Eu costumo falar para o Lamartine, meu coração está batendo forte. Isso é cansaço, estresse. Você tem que diminuir aquela tensão, sabe? Para poder olhar para o outro, ter paciência para ouvir. Quando ele falar com você, respirar fundo, responder, sabe? E sobretudo, saber que a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, sua namorada, se você ainda não se casou, é uma pessoa importante. Você não pode tratar essa pessoa que você ama de qualquer jeito. Porque as pessoas ficam ofendidas, ficam magoadas. E se isso se torna um hábito, como a gente percebe que muitos maridos tratam mulheres assim, ou mulheres tratam maridos, a pessoa vai perdendo o encanto. Então essa é a primeira dica, muito importante. Se você é uma pessoa que está acostumada a tratar o teu cônjuge de uma maneira diferente, você pode mudar. Então, quando você perceber que você está passando dos limites, dá uma brecada, sabe? Porque a pessoa mais importante na sua vida é o seu cônjuge, a sua cara metade, são os seus filhos, são aqueles que estão perto de você. Eu acho que a palavra-chave, na verdade, é gentileza, sabe? Às vezes a gente perde um pouco essa palavra que é tão importante,
que é ser gentil quando a pessoa pede uma coisa, entregar, falar um obrigado. Tom de voz, né? A maneira como conversa. Tem casal que você percebe que já conversa irritado um com o outro. O tom é outro. Todo mundo é... Ai, né. Vai falar com o cônjuge e dar aquele coice, né? Então, é isso que a gente tem que se preocupar. A segunda dica importante que eu quero citar para vocês é comunicação. Nós somos seres criados por Deus para nos comunicarmos. E como a palavra diz, comunicar é tornar comum. Existem pessoas que enquanto namoram, conversam, um conta para o outro dos sonhos, mas quando se casam, se tornam estranhos. Cada um passa a ter sua vida, seus problemas, sabe? Só tratam das questões que são relacionadas aos filhos ou à casa, já não abrem o coração para o outro. Então, é muito importante você ter comunicação. Eu e a Lília, a gente sempre tem dito um para o outro. Ela é a minha melhor amiga, disparada. Eu tenho ótimos amigos, mas ela é a minha melhor amiga. E ela diz, você é o meu melhor amigo. Então, o amigo é aquela pessoa que você gosta de estar junto, para compartilhar, para falar dos teus sonhos, dos seus medos. Quando você se comunica, eu me lembro que quando a gente casou, a gente era muito apaixonado, mas era briga todo dia. Eu me lembro que no final do primeiro ano eu falei, Deus, será que vai ser assim pro resto da vida? 2 meninos, né, 22 anos, e eu tinha assim uma dificuldade de lidar com mulheres que não respeitavam os homens. E ela, por sua vez, tinha a mesma dificuldade em relação aos homens. Ela ficava disputando espaço comigo e eu com ela. E a gente só começou a se dar melhor quando nós resolvemos abrir o coração. E eu comecei a falar dos meus medos, o medo que eu tinha, que eu não queria que o nosso casamento fosse um casamento onde ela me desrespeitasse, porque no casamento dos meus pais, eu senti, embora meus pais se amassem muito, às vezes minha mãe, uma mulher italiana, atropelava meu pai, passava por cima da vontade dele, e eu dizia, nunca uma mulher vai fazer isso comigo. E a Lília, por sua vez, também viveu numa geração em que os homens não ouviam muito as mulheres, e ela tinha mesmo medo em relação aos homens. Quando a gente começou a se abrir, a contar cada um o que temia, a gente percebeu que não era nada disso, que ela não queria ser uma mulher que me desrespeitasse, e eu tampouco queria ser um homem que não ouvisse. E a partir daí, no segundo ano, a gente parou de brigar, mas acima de uma maneira extraordinária. Nós mesmos percebemos que algo aconteceu. Era Deus na nossa vida, mas também porque a gente aprendeu a nos comunicarmos. Lília, que dica você pode dar para os nossos queridos a respeito de comunicação? Então, aquele texto que eu falei de Paulo aos Coríntios, que fala sobre amor, 1 Coríntios 13, 6, diz que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, o amor, ele luta pela verdade e pela justiça. Quando nós entramos no relacionamento, como você falou, a gente tem que procurar se mostrar e se comunicar. Porque a gente se comunica através de palavras, mas a gente se comunica também através de olhares, de ações. E muitas vezes a comunicação fica truncada. A gente não entende exatamente o que a outra pessoa quer. A gente tem uma outra leitura porque temos histórias e traumas que trazemos. Então ele age ou fala uma coisa e você já interpreta outra. E é isso que a palavra de Deus diz, sabe? Que o amor não se folga com a injustiça. Quando você se sente injustiçado, quando você tem que buscar através do amor a justiça, você tem que dar oportunidade para o outro, sabe? Como é que é mesmo? Sabe aquela coisa assim, tardio para cirar? Tiago fala isso, é muito interessante. Tiago fala assim, você tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. A palavra pronto no grego é taxis, é rápido. Então, você tem que ser rápido para ouvir. Está pronto para ouvir. Mas para falar, você tem que ser tardio. Essa palavra é brades. Fala de uma pessoa meio pátria, sabe, que não entende muito as coisas. Fala, a pessoa xingou a outra e fala, mas não é possível, será que ele falou isso mesmo? Porque a gente tem que
procurar entender, procurar a verdade no relacionamento, a verdade do outro. A gente é muito pronto a julgar. E você lembra qual que era a nossa combinação? Não dormir brigados. Não dormir brigados. Então, querido, você que está nos vendo, vale a pena, invista no relacionamento, converse. Mais do que isso, abra o seu coração. Porque a outra pessoa não vai adivinhar o que você pensa. Se você não disser, ó, isso que você está fazendo gera em mim tal sentimento. Quando eu fiz isso com a Lília, olha, quando você faz assim, eu sinto como se eu estivesse sendo humilhado por você. Não faz mais desse jeito. E ela fazia a mesma coisa. E aí eu comecei a ter mais cuidado com ela comigo. Então, comunicação é um segredo importantíssimo. O terceiro segredo, a terceira dica para você ter um casamento feliz, cheio de amor e paixão por longos anos, sabe qual é, querido? Prioridade. Isso mesmo. Se você diz que a tua mulher é a pessoa mais importante na tua vida, tem alguns que já nem dizem mais, né? Eu tenho recebido gente que fala assim, pastor, ore por mim, meu marido disse que a família dele é ele e os filhos. É uma pena, mas Deus pode mudar isso. Agora, você se quer um casamento onde o amor permaneça, marido, a tua mulher tem que ser a tua rainha. Ela tem que ser mais importante que seus filhos, mais importante que seus netos, ela tem que ser mais importante que seu trabalho. E esposa, você quer que teu marido se sinta o cara, se sinta, né, o tal, ele tem que ser prioridade na sua vida. Eu costumo dizer para todo mundo, né, que a Lília, ela me honra tanto, da maneira como ela me ama, como ela dá prioridade para mim, que eu falo, eu posso estar gordo, ela diz que eu sou lindo, eu posso estar ficando velho, careca, eu brinco, diz que quando a gente se casou, né, ela casou com um manequim italiano, eu era magrinho, cabeludo, né, e agora ela ficou como um manequim americano, né, careca, gordão. Mas não importa, ela tem me honrado e dado prioridade para mim, e eu tenho dado prioridade para ela. Meu amor, é fácil para uma esposa manter um marido sendo o primeiro mesmo quando tem filhos? Olha, quando nós temos filhos, lógico, o olhar da mulher é primeiramente, especialmente para o recém-nascido, dar prioridade. Sim. Mas, conforme os filhos vão crescendo, eles vão sendo mais independentes e a gente tem oportunidade também de ficar mais livre para poder cuidar melhor do marido. Então, o marido, quando tem filhos recém-nascidos, tem que ter sabedoria para entender. É verdade. Não, mas isso são momentos... Mas isso é um momento passageiro. É, passageiro. Mas o que a mulher ela tem que lembrar é que os filhos não são nossos, né? Eles crescem e vão embora. Agora, o companheiro não. O companheiro vai para a vida toda. É alguém que você pode desenvolver algo importante, escrever uma história juntos, sabe? E conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente enfrenta as lutas juntos e vence as lutas, a gente fica mais consolidado no amor, mais junto, dependendo um do outro, porque você sabe que você depende daquela pessoa, né? Aquela pessoa vai ser o seu suporte. Então eu, por exemplo, casei com Lamartine, o homem de Deus para minha vida. Procurei observar o que a palavra ensinava para poder agir segundo a palavra. Nem sempre a gente acerta, né? Claro. Mas quando erra, tem que retomar e buscar e procurar viver o que a palavra de Deus diz, sabe? Amar o marido, dando prioridade acima das outras pessoas, tendo um olhar de carinho, de respeito, de admiração. Eu acho que é importante que a mulher admire o homem. Talvez você esteja com dificuldade de admirar o seu marido porque ele tem se mostrado, ou os defeitos têm falado mais alto que as qualidades. Então, o meu conselho sempre é, lembra daquilo que te atraiu a ele, sabe? Porque aquelas qualidades estão lá, às vezes mais escondidas, mais inertes por causa da história da vida ou das dificuldades. Mas a gente tem que se lembrar, né, das coisas boas que a gente vê no marido. Por exemplo, eu sempre falo para o Lamartine, você é um cara muito bom.
Essa é a palavra Todo que eu acho. dia ela fala Bom, você é bom, porque para mim bom expressa, sabe, a bondade na vida de um homem expressa aquilo que ele é em Deus. Um homem bom, reto. E eu gosto de falar isso para ele porque eu vejo essa qualidade nele, né? Um homem de Deus que busca acertar, que, como todos, tem seus defeitos, mas que... Poucos, viu, gente? Bem pouquinho. Tô brincando. Mas que sempre retoma e que está sempre buscando ser melhor em Deus. Então eu sempre digo para ele, você é um homem bom e generoso. Generosidade também é uma coisa muito importante. Imagina, eu nunca casaria com um avarento. Você sabe, gente, que a gente está casado há 35 anos e cada dia que passa é melhor. Hoje a gente senta, a gente fica olhando para trás, pensando na nossa filha, que a gente só teve uma filha, mas demos o melhor para ela. Ela pôde ver o nosso relacionamento, como que nós nos tratávamos. Desde muito cedo a Érica quis casar e um dia a Lília perguntou para ela, filha, por que você quer casar tão cedo? Ela falou... Queria casar com 18. Com 18 anos. E a Lília, mas por que você quer casar tão cedo? Casou com 22. E o que ela falou? Ela falou que casar era bom, que ela via isso na gente, que ela queria viver essa história. Então ela sempre achou casamento bom, numa geração que, né? E se casou muito bem, vai fazer o ano que vem já 10 anos de casamento, tem 2 filhinhos, né, meu amor? Então, gente, o que eu queria dizer para vocês? É maravilhoso você poder envelhecer com a mulher da tua mocidade. É maravilhoso você poder construir uma família e ver a continuidade. Às vezes o casamento acaba por tão pouco. Essas dicas que a gente trouxe são dicas de Deus para que você possa ter uma vida matrimonial, uma vida a dois, que honre e glorifique a Deus e que traga muita satisfação para você. Tem uma expressão, né, uma máxima que a gente aprendeu desde o tempo do seminário, que é o seguinte, que não é o casamento que... não é o amor. Não é o amor que segura o casamento, mas é o casamento que segura o amor. Ou seja, o compromisso que você tem mediante a aliança que você fez no altar e diante de Deus, isso que segura o amor. Quando você entende, sabe, a profundidade do compromisso que você fez com o Senhor e com a pessoa, você luta para viver o amor, você decide viver o amor. Eu quero agora declarar na sua vida, você que está vivendo problemas no seu casamento, que talvez já tenha sido destruído ou esteja perto dessa destruição, que Deus é poderoso para restaurar Amém. Todas as coisas. Amém. Tudo começa com a decisão de um. Não espere pelo seu cônjuge. Tome a decisão você de viver segundo a palavra de Deus, de orar e interceder pelo seu cônjuge. E Deus pode transformar todas as coisas e você também viver uma experiência de um casamento longo, cheio de amor, cheio de respeito, para a glória de Deus. Meu querido, muito obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente, por compartilhar esse vídeo. Eu quero me despedir, eu e a Lília, com um beijo no seu coração. Deus te abençoe.